Então, boa noite, né, para você que está aqui assistindo ao vivo com a gente. Seja muito bem-vindo, você que não assistiu a aula e está vendo esse vídeo depois. A gente hoje vai continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. E a gente já está hoje entrando em Apocalipse 14. Então, assim, a gente, né, já deu para dar uma avançada boa no livro, já passamos aí da metade, é, já estamos naqueles assuntos, como eu disse, nós já estamos estudando a parte do Apocalipse que ela se dirige somente ao que vai acontecer no tempo do fim. Então, hoje a gente vai ver mais uma dessas facetas de coisas que vão acontecer no tempo do fim. E é claro que para a gente começar o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Então, eu vou orar com vocês. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Que teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio, que ele nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, para entender a tua palavra. Sabemos que se a Bíblia é revelação, é a sua revelação, é a sua palavra, o Senhor quer que nós a entendamos. Então, é isso que nós pedimos. Nós pedimos para entendê-la da melhor forma possível. Nós agradecemos porque sabemos que, ao pedirmos o teu Santo Espírito, tu jamais nos negará. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente, vamos entrar em Apocalipse 14. Na semana passada não, 15 dias atrás, nós terminamos, né, Apocalipse 13, que acabou sendo feito em duas aulas, né? Que a gente gastou uma aula falando da besta que sobe do mar e uma aula falando da besta que sobe da terra. E aí a gente entendeu a marca da besta, a gente entendeu o que é o número 666, né? E eu expliquei para vocês que Apocalipse 14, que é o que a gente vai ver hoje, ele nada mais é do que a contraposição de Deus aos desmandos, né, do triunvirato satânico. Então a gente viu essa questão do triunvirato satânico. O que é isso? Então, o triunvirato satânico é o dragão, né, a antiga serpente, o diabo, Satanás, a besta do mar e a besta da terra. Lembrando que a besta do mar e a da terra vão fazer uma imagem à besta, que é o quê? Uma cópia do que aconteceu lá na Idade Média e vão impor, por meio de poder político, econômico, civil, vão impor uma adoração. E essa imposição de adoração por meio da força, de uma falsa adoração, de que as pessoas aceitem aquilo que está sendo imposto, é o que caracteriza esse sistema que recebe o número 666, que a gente já viu que tem tudo a ver com Babilônia, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Deixa eu reposicionar aqui para gente a nossa tela. Aqui. Deixa eu fazer outra coisa. Tirar isto. Pronto. Para ficar melhor, para a gente poder deixar mais aumentadinho. Pronto. Para a gente ver. Então, a gente entra, né, na internet, digita lá Apocalipse 14, e aí logo aparecem imagens bem lindas. Então, uma dessas imagens é isso aqui, né? Isso aqui é um símbolo, apesar de Apocalipse 14 ele não ter um único assunto, ele é muito conhecido pelo assunto central que está dentro dele, que é a tríplice mensagem angélica, a mensagem dos três anjos, né? Por isso que quando você digita Apocalipse 14 no Google, logo aparece realmente essa questão da mensagem dos três anjos,
e claro que é o que a gente vai gastar mais tempo, ok? Mas vamos entender então Apocalipse 14. Vamos lembrar que nós acabamos de estudar Apocalipse 13, né? E Apocalipse 14 é assim: nossa, enquanto o dragão está usando a besta do mar e a besta da terra para fazer tudo isso, para impor essa adoração, para perseguir, para maltratar, o que que Deus e o seu remanescente está fazendo? Antes de começar, né, propriamente, vamos só entender rapidamente o que é esse remanescente. O critério aqui, o conceito de remanescente, ele vem de Apocalipse 12, 17. O que está lá em Apocalipse 12, 17? Não coloquei aqui para vocês, mas vamos lembrar. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Ou seja, ele se ira contra a mulher. Em algum momento a gente vai ver que essa mulher sucumbe aos encantos do dragão, mas ele vai pelejar contra o restante da descendência da mulher, e essa palavra restante é justamente o conceito nuclear do que é o remanescente. É aquele que sobra, é aquele que resta. E esse remanescente, qual é a característica dele? O restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ok? Então, esse é o remanescente. Ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a história da Terra, Deus teve um remanescente e sempre existiu um remanescente. Nas classes bíblicas que a gente faz na comunidade C, nós já tivemos um estudo inteirinho, que foram muitos domingos, só sobre a teologia do remanescente, porque a gente tem teologia do remanescente que vai de Gênesis a Apocalipse. E o remanescente, ele pode ser de três tipos. Ele pode ser o remanescente histórico, exemplo, remanescente histórico. Lembram-se que Judá foi cativo para a Babilônia, e aí lá, no cativeiro, eles ficaram 70 anos e depois houve uma abertura para que eles voltassem. Aquele povo que voltou é um remanescente histórico, ok? Mas não necessariamente ele é remanescente fiel. Nem todo mundo que estava voltando era fiel, ok? Quem é o aí existe o remanescente fiel. Exemplo, Elias. Elias é um remanescente fiel. Dentro de toda a apostasia do povo de Israel na época do reinado de Acabe, você tem Elias. E aí, quando Elias questiona Deus, dizendo, só sobrou eu, Deus fala assim: olha, fique você sabendo que 7.000 não dobraram seus joelhos a Baal. Então, a gente tem um remanescente fiel dentro daquele povo. No tempo do fim, nós vamos ter um remanescente que ele é especial, porque ele não vai ser só um remanescente histórico, ele vai ser o remanescente que a gente chama de escatológico, que é do tempo do fim, e ele obrigatoriamente é o remanescente fiel, ok? Então, no tempo do fim, o remanescente ele vai ser um remanescente fiel. Então, vamos lembrar, desde Adão e Eva, por exemplo, Caim foi um remanescente, mas ele era um remanescente histórico, ele não era fiel, ok? Quando você pensa em Noé e os filhos, ele é um remanescente histórico e fiel, ok? Então, assim por diante. Então, a teologia do remanescente é aquele que resta, aquele que sobra, e teologicamente falando, seria aquele que faz parte do povo de Deus, que não necessariamente ao longo da história foi sempre fiel, tá bom? Mas em Apocalipse 12, 17, o remanescente descrito ali é o remanescente fiel, ok? Então, Apocalipse 14, ele é uma amostra do que o remanescente fiel vai estar fazendo enquanto o dragão
exerce todas as artimanhas dele para poder fazer com que todos adorem a besta e a sua imagem. O que que vão estar fazendo os filhos de Deus enquanto o dragão está promovendo engano? Apocalipse 14 é a resposta. Então, Apocalipse 14 também é o capítulo que traz uma advertência ao mundo, e essa advertência também é uma resposta a Apocalipse 13. Porque se em Apocalipse 13 eu tenho engano, né? Eu tenho leis coercivas, eu tenho adoração obrigatória, em Apocalipse 14 eu tenho a única via possível de saída, ok? Como é que esse capítulo é dividido? Primeiro, ele descreve esse remanescente fiel do tempo do fim. Olha só que eu usei aqui, né, as duas características. Ele é um remanescente fiel escatológico, tá? Por isso que ele é chamado do tempo do fim. Escatologia vem da palavra escatom, que é o estudo de todas as coisas do tempo do fim, tá bom? E então eu tenho a descrição desse remanescente, eu tenho a proclamação da mensagem final de Deus ao mundo, e aí, por último, a gente tem uma colheita que acontece no mundo após a pregação final desse evangelho. Dessas coisas aqui, a gente tem o número 2, que é uma coisa que já está acontecendo. Essa pregação, ela já acontece, ok? Nós hoje podemos dizer que nós somos o remanescente? Eu posso ser um remanescente, mas eu ainda não sou o remanescente do tempo do fim, ok? A gente ainda não é, porque a gente ainda não é aquele remanescente que está lutando contra os desmandos da besta, do mar, da besta da terra, porque lembrem-se que nas aulas passadas eu expliquei para vocês que essas bestas ainda não estão em sua atividade, ok? Lembrem-se que para elas estarem em atividades, a gente tem que ter a cura da ferida mortal. Então, é o quê? É o restabelecimento do poderio e da capacidade de legislar, né, e de mandar e de ser coercitivo das bestas de imporem adoração, ok? Então, eu só tenho remanescente fiel no momento em que começa essa separação entre joio e trigo. E essa colheita, gente, ela também não é uma coisa que está acontecendo agora, tá? Essa colheita, ela é uma coisa para quando realmente isso começar a acontecer, que vai ter a separação aí entre quem é trigo e quem é uva. A gente vai ver isso depois, tá? Então vamos lá. Então vamos introduzir Apocalipse 14. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 14, de 1 a 5. E aí a gente tem aqui, né? Vamos ler então do 1 ao 5. Começa assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, ou seja, o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas que tangem a sua harpa. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro.
e não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. Ou seja, uma descrição belíssima. Você vê que esse grupo é apresentado para João, você imagina a angústia de João, depois de receber a revelação de Apocalipse 13, a besta e o mundo inteiro se maravilhando diante da besta, e as pessoas prestando adoração à besta e se curvando perante ela, e João pensa: meu pai, e agora? E aí Deus vem com essa revelação belíssima e mostra para João: calma, João, não foi todo mundo que se curvou. Esses primeiros 5 versículos de Apocalipse 14 é como se Deus estivesse falando para João a mesma coisa que ele falou para Elias. Calma, João, eu tenho aqui 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Só que aqui ele está falando de 144.000. E é claro que a gente lembra que a gente já estudou em Apocalipse 7 o que são esses 144.000, que é uma representação dos remanescentes que vão estar vivos no tempo do fim. Ou seja, quando a adoração for imposta, ok? Quando houver uma obrigatoriedade, um decreto exigindo adoração, uma adoração que você que conhece a Bíblia olha e percebe isso não é adoração verdadeira a Deus. Quando esse decreto sair, esse é o remanescente, são aqueles que vão se recusar a prestar essa adoração, ok? Então vamos entender aqui que enquanto está todo mundo adorando a besta, Deus ainda tem o remanescente fiel. E eu vou dizer para vocês que esse remanescente, a gente já disse aqui, ele esteve presente ao longo de toda a história da Terra. Deus sempre teve aqueles que prestaram adoração verdadeira a Ele, em todo momento da história. Não necessariamente os verdadeiros eram o povo nominal de Deus. Muitas vezes, dentro do povo nominal de Deus é que estava o remanescente fiel. Mas esses aqui, eles estão em pé, né? Eu imagino que aqui circundando o cordeiro, tá? Eles têm o nome do cordeiro na fronte e o nome do seu pai, ou seja, eles têm o nome de Cristo e de Deus na fronte. E a gente já entendeu o que que significa, né, ter essa marca na testa. Quer dizer que eu, primeiro, eu escolhi estar desse lado, e segundo, quem carrega um nome carrega o caráter, carrega uma identidade, é a marca, ok? Assim como aqueles que têm a marca da besta carregam o caráter da besta, ok? E eles estão em pé sobre o Monte Sião. E aqui, gente, João pega uma figura lá do Antigo Testamento, tá? Então vamos ler alguns versos que traz essa figura do Monte Sião para a gente poder entender o que que isso significa. Então vamos para Salmos 2:6. Salmos 2:6. Salmos 2, gente, ele é um salmo messiânico, tá? Ele é um salmo que aponta para Cristo. E ele era um salmo cantado, né, declamado nos dias de posse de entronização de novos reis, tá? E aí o verso 6, ele diz assim: eu, porém, constituí o meu rei, e olha aqui, rei com letra maiúscula, né, gente? Então não é qualquer um, sobre o meu santo monte Sião. Então você vê que o rei com letra maiúscula só pode ser um, ok? Ele foi constituído e de onde é que ele reina? Ele reina do Monte Sião. Vamos ver outro texto que está em Miqueias 4:7. Miqueias 4:7 diz assim: olha, dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. O que que Deus está falando aqui? Ele está falando assim: olha,
dos fracos, dos que foram mandados para longe, eu vou fazer uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, desde agora e para sempre. Se você notar, na sua Bíblia está escrito Senhor com letra maiúscula. Isso quer dizer que aqui em hebraico foi escrito o tetragrama sagrado, que é o nome sagrado de Deus. Que os judeus, gente, quando eles leem, eles não pronunciam, né, o tetragrama sagrado, que é YHWH, e muitas vezes, ao copiar a Bíblia, eles copiavam no lugar desse tetragrama, eles escreviam só assim, o nome, ok? Porque é uma coisa de muito respeito mesmo, tá? Então, o Senhor reinará sobre eles no Monte Sião. Vamos ler Joel 2:32. Esse texto de Joel é muito legal, porque ele fala também sobre isso, e ele é um texto emblemático, né? Que ele fala da salvação do tempo do fim também. Ele diz assim: olha, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, aqui é assim: os salvos eles vão estar figuradamente no Monte Sião e em Jerusalém. Obadias, que é um livro bem pequititinho, um livro de um único capítulo, Obadias 17, é 1 verso 17. Ele diz assim, olha, mas no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E lá em Hebreus, né? Hebreus é um livro que muito provavelmente, gente, está escrito, tá? Acho que é 12, tá, gente? Hebreus 12, vamos ver, 22. É 12, 22. Deixa eu, deixa eu já corrigir isso aqui. Hebreus 12, 22. Diz assim, ó: mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então aqui esse livro, né, escrito a partir de ensinos de Paulo, pode ter sido o próprio Paulo, pode ter sido alguém que andou bastante com ele. Ele fala que aqueles que são salvos, aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que aceitam a Cristo como seu substituto, como seu sacrifício, eles se chegam ao Monte Sião. Então, o Monte Sião, ele é o centro do governo de Deus e ele simboliza essa vitória, né? Simboliza o local de onde Deus reina, ok? Então, a gente já entendeu por que que os 144 mil estão de pé diante do Cordeiro lá no Monte Sião, porque figuradamente eles pertencem ao reino de Deus. Eles têm o nome na testa, a gente já ouviu, e João conta para a gente, em Apocalipse 14, que ele ouve voz como de muitas águas, né? Ele começa a descrever que ele ouve voz, uma voz do céu como de muitas águas. Só que ele fala, gente, mas não era só água, é como se fosse voz de trovão também. Eu não consigo imaginar, tá, gente? Mas assim, é um barulho, né? Então, assim, não sei quantos de vocês aqui, né, conhecem essas cachoeiras imensas. Então, se você já foi em alguma cachoeira dessas imensas, né? A gente aqui em Presidente Figueiredo tem várias, mas são cachoeiras pequenas, mas mesmo assim, quando você chega perto, é um barulhão. Mas quando você vai em cachoeiras imensas, você, às vezes, 1 quilômetro antes de chegar à cachoeira, você já está ouvindo aquele barulhão.
Então, voz como de muitas águas, né? E voz de trovão. Mas ele também falou, olha, gente, mas não era um barulho que incomodava, era um barulho melodioso, porque também tinha voz, era como ouvir harpa, né? Como se um arpista tocasse a sua harpa. Então ele ouve isso tudo, e quando a gente vê que ele está ouvindo isso tudo, eles estão cantando um cântico que ele chama de cântico novo. Esse cântico, gente, a gente vai ver ele em Apocalipse 15, então a gente vai falar de novo sobre esse cântico em Apocalipse 15, mas eu queria ler com vocês Apocalipse 19, porque em Apocalipse 19 fala também de uma multidão que está cantando, e essa multidão, o som dela soa como o dos 144 mil. Olha lá, Apocalipse 19, verso 1. Diz assim, olha, depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E o verso 6 diz assim: Ouvi uma voz como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, então, sempre que João vê os salvos cantando, ele ouve como sendo voz de muitas águas e como sendo trovão. E aqui em Apocalipse 14 ele descreve também um negócio meio melodioso, né, como harpa, porque, né, se vocês aqui já viram, né, uma harpa sendo tocada, é um negócio belíssimo, né, extremamente melodioso, né? E aí, nós vamos então, porque não terminou a descrição desse povo. Então ele fala, olha, eles têm o nome de Deus escrito na testa, ok? E ele fala, e eles estão cantando. E aí ele começa a dar características dessas pessoas, tá? E a primeira característica que ele fala, ele diz assim: eles não se contaminaram, ok? Então vamos lá. É, Verso 4. São estes os que não se macularam ou não se contaminaram com mulheres. O que é esse não se contaminaram? Você percebe que ele coloca esse verbo no passado. Só que o tempo verbal aqui em grego, gente, é um tempo verbal chamado aoristo, tá? A gente não sabe o que é isso. Esse tempo verbal ele sugere que essa ação ela aconteceu num momento específico, embora esse momento não esteja claro na frase que você está falando, ok? Ah, ele também é chamado de tempo profético perfeito. O que é o tempo profético perfeito? O tempo profético perfeito é assim: ele é dito no passado, mas é algo que vai acontecer no futuro. Mas como ele é uma profecia que foi dada por Deus, ele é 100% de certeza, apesar de que ele vai acontecer no futuro, eu digo o verbo no passado. Vamos dar um exemplo dos nossos dias. Vamos supor que teu time já vai jogar. Vamos supor o Brasil, né? Brasil, eu não sei com quem que o Brasil vai jogar o primeiro jogo da Copa do Mundo, mas sei lá. O Brasil vai jogar com alguém, né? Vamos supor, sei lá, vai jogar com a Suécia. Aí você vira para alguém e fala assim, já ganhou. Por que que você falou no passado uma coisa que vai acontecer no futuro? Porque a tua certeza é absoluta. Não, essa aí tu já levou. É a mesma coisa que tu falar para um estudante, alguém que está fazendo concurso, não, tu já passou. Ixi, fica de boa, tu já passou. A pessoa ainda não passou, o concurso ainda vai acontecer, mas você fala no passado porque você tem certeza daquilo que vai acontecer. Então, isso seria o tempo verbal aoristo. Ele é dito no passado, algo que vai acontecer no futuro, porque ele é uma certeza dada por Deus. Então, ele é o
tempo profético perfeito, ok? Então, aqui um conhecimento para a gente, teológico, para a gente poder entender, e a gente vai ver esse tempo profético perfeito várias vezes a partir de agora, do capítulo 14, porque a gente está estudando só coisas do tempo do fim, mas várias vezes a gente vai ver João usando o tempo profético perfeito. Então, eles não se contaminaram, quer dizer que eles não têm uma ligação. Eles não se contaminaram com mulheres. Como assim? Quem são essas mulheres? Nós já estudamos que mulheres em profecia na verdade, não é nem profecia, né? Sempre que é usado de forma simbólica na Bíblia, é um símbolo de povo de Deus, é um símbolo de igreja, ok? Símbolo de igreja. Só que tem um tipo de mulher que a gente não deveria andar junto com ela, e são essas mulheres que a gente não deveria se contaminar. Elas estão descritas lá em Apocalipse 17, versos 4 e 5. A gente vai estudar essas mulheres daqui a algumas semanas. Apocalipse 17, 4 e 5 diz assim: olha, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, que dizia Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A mulher que se descreve aqui, gente, ela é uma prostituta, ok? Então, vamos lembrar da mulher que a gente aprendeu a descrição dela quando a gente estudou Apocalipse 12. Aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, ela é mulher pura, era o povo de Deus, era o povo fiel de Deus, era a igreja de Deus, ok? Essa mulher descrita aqui em Apocalipse 17, gente, ela é a mulher toda contaminada, ela é a mulher que ela tem imundícias, ela se prostituiu. E prostituição em profecia na Bíblia quer dizer que essa pessoa está longe dos caminhos de Deus, quer dizer que é, ela aceitou e ela pratica falsas doutrinas e ela não presta adoração verdadeira a Deus, ok? Então, aqui, na verdade, é uma mulher que segue os caminhos do dragão e não os caminhos de Deus. E aqui, gente, tem uma coisa belíssima que a gente vai ver melhor quando a gente estudar o capítulo 17, mas a gente não pode deixar de notar enquanto a mulher de Apocalipse 12 está vestida de sol, que a gente já aprendeu que é o sol da justiça, a mulher de Apocalipse 17, ela está vestida de roupas vermelhas, púrpura, escarlata, ela está adornada de ouro. Por que ela precisa de tudo isso? Porque ela não tem a justiça de Cristo, então ela precisa se enfeitar com as próprias obras, ok? Então, qual é a contraposição de ter a justiça de Cristo? É eu ter minha justiça própria, é eu tentar me salvar pelas minhas próprias obras. Vamos lembrar que vestes na Bíblia sempre é um símbolo de justiça, né? Então, a gente tem vários versículos que falam sobre isso. Em 2021, janeiro de 2021, eu fiz uma série na comunidade C e essa série chamava Com que roupa eu vou? E essa série foi toda falando sobre vestes na Bíblia, vestes de justiça. Então, eu comecei em Gênesis, aí trabalhei também as vestes do sumo sacerdote Josué, as vestes dadas para o filho pródigo,
E trabalhei também aquelas vestes que foram dadas, né, para aquele casamento que Jesus contou a parábola, e as vestes de Apocalipse, né? Então a pergunta era: com que roupa eu vou? Porque na Bíblia veste é símbolo de justiça, e comecei lá no Éden e terminei em Apocalipse. É uma série em 4 capítulos. Se você quiser, tá no canal da Comunidade C, tá bom? Bom, então, o remanescente do tempo do fim, os 144.000, ele não se contaminou com a meretriz. Ele não segue nenhuma doutrina de Babilônia, gente. Ele segue só aquilo que é verdadeiro. Ele não segue Babilônia. Então, a gente já entendeu. Em Apocalipse 14, diz assim: ele não se maculou com mulher, é casto, ou pode ser que esteja na sua Bíblia, é virgem. E aí, vamos explicar aqui que em grego, esse casto ou virgem, ele tem um sentido diferente, ok? É um sentido um pouco mais abrangente do que em português. Se eu falo para você que em português que uma pessoa é virgem, que ela é casta, isso quer dizer que ela nunca se envolveu sexualmente com ninguém, ok? Em grego, a palavra usada aqui é parthenos, parthenos. E ela se refere, pode se referir tanto a uma pessoa virgem que nunca se relacionou sexualmente com alguém, mas ela também pode se referir a alguém que já foi casado e não está mais, essa pessoa no momento não está com ninguém, ou uma pessoa viúva. Olha só, porque, gente, isso é muito importante, muito interessante. Porque a gente vai ver que Deus às vezes nos considera assim. Vamos lá para Isaías 37, verso 22. 37, verso 22. Isaías 37, 22. Lembra que Isaías, gente, era um profeta que ele, assim, vivia tendo, na verdade, o papel dele era tentar converter o povo, né? Então, era um povo que estava praticando muita idolatria no tempo de Isaías. Isaías era um profeta de advertência dos juízos que viriam depois. E olha o que ele fala no capítulo 37, verso 22. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Ele está chamando aqui, gente, o povo de Israel, o povo de Judá, de virgem. Mas esse povo, gente, eles eram contaminados, eles estavam fazendo falsa adoração. Se você pegar capítulos antes aí, você vai ver as inúmeras exortações de Deus para o povo dele, dizendo que eles estavam se prostituindo. Por que que em determinado momento, aí Isaías chama de virgem? Ele chama de virgem, gente. Por quê? Porque para Deus, quando você não está seguindo os caminhos dele, mas você se arrepende, ele te acolhe e ele faz tudo novo, ok? Então, esse remanescente do tempo do fim, que às vezes você fala assim, mas Ellen, eu já, no tempo do fim, vai ter pessoas que já participaram de outras denominações e que seguiram falsas doutrinas durante um bom tempo da vida. E essas pessoas vão ser essas que não se contaminaram com mulheres? Sim, porque quando Deus chama e ele acolhe e a pessoa se arrependeu, essa pessoa então ela vira uma virgem de novo, um casto, um pártenos. Vamos ver um exemplo disso em 2 Coríntios. Eu acho esse exemplo de Coríntios maravilhoso. 2 Coríntios 11, porque vamos entender quem era a igreja de Corinto. Gente, a igreja de Corinto, uma cidade imensa, uma cidade extremamente pagã, de uma adoração profusa pagã, ok?
uma adoração assim, eram muitos aqui, gente, a maior parte da igreja de Corinto eram de ex-pagãos, eram de pessoas que tinham vindo do paganismo, que já tinham adorado inúmeros deuses, que tinham praticado umas coisas horríveis e tinha até um monte de coisa ainda dentro da igreja. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver que o negócio lá dentro da igreja estava pegando. Tinha gente ainda querendo praticar as coisas antigas. E olha o que que Paulo fala para esse povo. Ele diz assim, olha, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou morrendo de medo de vocês serem enganados, mas eu estou preparando vocês para entregar vocês puros, como uma virgem pura, para o casamento com Cristo. Gente, esse povo aqui já tinha se contaminado com falsas doutrinas antes? Sim ou não? Sim. Eram pessoas que vinham de uma religião completamente fora, né, dos padrões divinos, tinham adorado os falsos deuses, praticavam idolatria, sacrificavam, né, a outros deuses, comiam carnes sacrificadas a ídolos, faziam uma espécie de orgia de adoração. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios. E aqui Paulo fala para eles: olha, eu estou preparando vocês para apresentar vocês virgens. Ou seja, quando você se entrega a Deus, não importa o que você acreditou antes, não importa o que você fez antes, você é entregue como sim uma virgem pura, paternos, ok? Então, essa virgem aqui é um símbolo de fidelidade. Isso quer dizer que esse remanescente aqui do tempo do fim é assim, quando o bicho pegar, né? Quando vir realmente aquela coisa difícil aqui, né? Do tempo do fim, o que que vai acontecer? Vai acontecer que essas pessoas vão escolher o lado de Cristo e vão ser leais a ele, ok? E aí, João continua. Ele diz assim: olha, eles não se contaminaram com mulheres, ok? Eles são puros, são virgens, e não se achou mentira na boca deles. E aí vamos entender, né? O que que é essa coisa de que não achou mentira? Que mentira é essa? Será que essa pessoa nunca pediu para alguém, né, que atendeu o telefone, olha, disse que eu não tô, não, né? Quando atendeu um telefone e viu que era do call center, disse: olha, eu estou muito ocupado agora. E às vezes a pessoa estava só assistindo televisão. Será que é desse tipo de mentira que está falando? Aqui, gente, a palavra para mentira é pseudos, tá? Pseudos. E essa palavra pseudos é uma palavra que a gente usa em português para dizer aquilo que imita o verdadeiro. Não é qualquer mentira, é uma mentira que imita o verdadeiro, ok? Em medicina, a gente usa muito essa palavra, né? Pseudos, que é assim, é uma coisa que parece muito com algo que existe, mas não é aquilo verdadeiro. E aqui, gente, qual é o pseudos que existe aqui? Vamos ver alguns versículos para a gente entender. Sofonias, hoje a gente está lendo uns livros, né, escondidos do Antigo Testamento. Sofonias 3:13. Sofonias 3:13. Diz assim, olha, mas deixe, não, desculpa. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, aqui está dizendo qual é a profecia aqui? Que vai chegar um momento em que Israel não vai
ter mentira na boca. Olha aqui já sendo, né, como que fala? Apresentado uma profecia para o tempo do fim. Gente, eu acho que o meu corretor, eu acho não, tenho certeza, né? Que ele corrigiu isso aqui. Porque isso aqui não é nome de livro. Então, isso aqui é alguma coisa que o meu corretor corrigiu. Então, a gente não sabe que versículo é esse. Mas vamos ler primeiro João. Primeiro João. Eu estou tentando lembrar, mas eu não lembro, não. Primeiro João, capítulo 2, versos 21 e 22. Diz assim, olha. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, gente, qual é aqui a mentira, né, que João está se referindo? A mentira aqui, gente, é aquela lá de Apocalipse 13. É adorar a besta e a sua imagem. É não prestar adoração ao Deus verdadeiro. É essa mentira, é negar que Cristo, né, que Jesus é o Cristo, é o Messias, que a salvação só vem através dele. Ok? Deixa eu já tirar isso aqui, porque nós não sabemos do que se trata. Então, vamos lá. E João termina dizendo que esse pessoal não tem mancha, tá, gente? Eles não têm mancha. Então, assim, quem são, então, esse povo que não tem mancha? Esse termo mancha, gente, é o mesmo termo utilizado para caracterizar as ofertas que eram trazidas para sacrifício. Vamos lembrar uma coisa bem importante que até eu estava numa reunião ontem e isso foi falado, e isso é muito bonito. É assim, ó, os, o sistema de dízimo, né, a gente sabe que ele foi introduzido desde o Antigo Testamento. Abraão, né, foi o primeiro a dar, que a gente vê dando o dízimo, tá? E o que é o dízimo? O dízimo, a palavra já fala, é a 10ª parte. Quando o povo de Israel separava o dízimo, eles faziam assim: quantas vacas tu tem? Ah, eu tenho 100. Então conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 era o dízimo, ok? Então, quantas sacas de trigo tu tem? Ah, eu tenho 1.000 sacas de trigo. Ah, então, peraí, 100 é o dízimo. E aí era separado. Só que na hora de dar a oferta não podia ser só assim, ah, eu vou pegar isso aqui e vou dar. Não, a oferta, gente, ela era olhada. A oferta, ela não podia ter defeito. Então, se eu ia levar fruta, aquelas frutas, elas tinham que ser perfeitas. Se eu ia levar um cordeiro, o cordeiro era perfeito, ele não podia ter mancha, ele não podia ter um defeitinho no casco, ele não podia ter um cortezinho na orelha, entenderam? Ele tinha que ser perfeitinho. Por que que as ofertas tinham que ser perfeitas? As ofertas tinham que ser perfeitas porque a oferta na Bíblia, gente, sempre simbolizou o sacrifício de Cristo e Cristo é perfeito. Hoje, quando a gente dá oferta, a gente também tem que lembrar que a oferta é a nossa gratidão pelo que Deus fez por nós, pela salvação. Então, a minha oferta, ela não pode ser assim, ah, peraí, deixa eu ver o que eu tenho na bolsa agora. Não. A minha oferta, ela tem que ser pensada, ela tem que ser planejada, ela tem que ser dada de coração. A minha oferta, ela é o meu reconhecimento do que Cristo fez por mim. O dízimo, gente, para o cristão, assim, né? Não sei o que que vocês pensam, mas para mim, assim, não está fazendo mais do que obrigação. Para mim, não tem questão. É uma
né? Um mandamento, o dízimo, né? A gente vê isso em toda a Bíblia. Mas a oferta, ela é o sinal real de que eu sou um adorador. Eu, eu digo, olha, eu também quero dar daquilo que eu recebo, eu quero entregar mais, porque Deus me deu tanto e eu tenho que entregar mais daquilo que eu tenho. Então, isso aqui é só um adendo, e aí, só para vocês saberem que o remanescente do tempo do fim, ele simboliza o sacrifício de Cristo, ele não tem mancha. Mas o que que é essa mancha na Bíblia? Vamos ver aqui Gênesis 6:9. Gênesis 6:9 é o capítulo que fala de Noé, né? E diz assim, olha, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. A palavra aqui, íntegro, gente, é uma palavra que quer dizer completo, inteiro, sem defeito. Aqui é a mesma característica do sem mancha, ok? Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos ver de novo esse conceito em Gênesis, Gênesis 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1, diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E o perfeito aqui é o que, gente? Sem mancha, completo, integral, sem defeito. Então, íntegro, perfeito. As duas coisas você está vendo o quê? São pessoas que estão andando na presença de Deus. Noé andava com Deus. Deus chega para Abrão e diz assim: anda na minha presença e se torne sem mancha, se torne sem defeito. Lá em Apocalipse 14, a gente leu que o remanescente do tempo do fim, gente, ele segue o cordeiro por onde quer que ele vá. É por isso que eles são sem mancha. É por isso que eles se parecem com o cordeiro, ok? Você é aquilo que você contempla. Olha o que Efésios, o que que Paulo fala aos Efésios? Efésios 1, versículo 4. Ele diz assim, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E esse irrepreensíveis aqui, gente, adivinha o que significa? Sem mancha, sem defeito. Inclusive, a palavra em grego, ela quer dizer como um sacrifício sem mancha e sem defeito. Então, se eu levava um cordeirinho para sacrificar no templo, ele era, em grego, a palavra amomos. A, né, de que não tem, momos, que quer dizer defeito, mancha, imperfeição. Então, ele era completamente perfeitinho. Então, aqui é a mesma característica. Então, Deus nos chama para ser assim, perfeitos nele, né? Porque a gente anda nele. Vamos só ler um último versículo, que é Filipenses 2:15, que ele diz assim, olha, para que vos torneis irrepreensíveis, olha de novo a palavra amomos, e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, características do povo, né, do tempo do fim. São pessoas que têm uma lealdade irrestrita a Deus, seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, abandonaram completamente qualquer doutrina mentirosa, falaciosa, e são pessoas que declaram a Cristo como a Jesus como o Messias, como o Cristo. Na boca deles não sai mentira, eles não repetem as mentiras
do falso Cristo ou do anticristo, ok? Então, essas são as características daqueles que vão estar no tempo do fim. E agora nós vamos entrar em Apocalipse 14, no verso 6, tá? Que aí entra na nossa primeira mensagem angélica, tá, gente? Elas ficaram conhecidas assim porque são mensagens ditas por 3 anjos, né? Então a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro anjo, e aí essas mensagens ficaram conhecidas como as 3 mensagens angélicas ou a tríplice mensagem angélica, ok? Muito conhecido esse termo. Vamos ler então Apocalipse 14, versos 6 e 7, que é a primeira mensagem. Diz assim, olha: vi outro anjo voando pelo meio do céu para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Lindíssimo, né, gente? Belíssimo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, essa é a primeira mensagem, uma mensagem que é dada por um anjo voando no meio do céu, e aí vamos só lembrar que em Apocalipse, o anjo, ele é um símbolo de mensageiro, ok? Então, não é um anjo. Aqui vamos lembrar que é profecia apocalíptica, ele é um simbolismo, não é um anjo que está dando a mensagem. Essa mensagem ela é proclamada por aqueles que a gente acabou de descrever, pelo remanescente. É o remanescente, ou vai, passa ou não, vai, dá licença. É engraçado, gente, que ele quer passar e ele ainda quer passar devagar na frente da tela. É sempre assim, não importa o que eu esteja fazendo no computador. Ele quer isso quando ele não quer passar em cima do teclado, tá? Vocês me desculpem aí a intromissão, mas quem tem gatinho sabe como é. Bom, então, o anjo, ele é um símbolo, né, daqueles que vão estar pregando essa mensagem, porque o remanescente do tempo do fim, ele tem uma mensagem, ele tem algo a proclamar. Ele não está lá só passivo, esperando o decreto chegar para ele mostrar que ele é fiel. Não, ele está proclamando: temei a Deus e dai-lhe glória, ok? E por que que ele aparece voando? Aí é a questão da urgência da notícia, o meio do céu, né? Quer dizer que é uma proclamação universal, e essa ideia do universal é também colocada porque é a todos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Nós já estudamos umas 2 ou 3 vezes que em Apocalipse, aqueles que se assentam sobre a terra representam os habitantes da terra, os moradores da terra. Sempre se refere a pessoas que não obedecem a Deus, que não são adoradores de Deus. Ou seja, esta mensagem não é para o crente. O crente, o remanescente, ele já teme a Deus e dá glória, ok? Essa mensagem é para quem está seguindo a besta e sua imagem. É para o pessoal lá de Apocalipse 13, ok? Se você virar aí, né, sua paginazinha da Bíblia, Apocalipse 13, verso 7, 8, olha só como é descrito essas pessoas. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, e deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha aqui o mundo inteiro sendo incluído. E olha o que eles fazem. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro,
que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui, gente, olha só, eu tô pregando para essas pessoas, para quem está adorando a besta, para quem ainda não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha o Evangelho eterno. Evangelho eterno, ok? O que é o Evangelho? Somos pecadores, carecemos de justiça, Cristo morreu por nós para nos dar justiça, ressuscitou, se assentou à destra de Deus, no trono celestial, lá ele oficia como sumo sacerdote e ele está julgando a todos, gente. Esse é o evangelho. O evangelho é dizer que eu tenho salvação, o evangelho é dizer que a salvação realmente só em Cristo Jesus. Então, essa mensagem é para os incrédulos, ok? Não é uma mensagem para quem já está do lado de Deus. E essa, eu coloquei aqui o versículo Mateus 24:14, porque Mateus 24:14 fala também, né, desse evangelho. Mateus 24:14 fala dessa pregação de Apocalipse 14. Olha só, lá em Mateus 24:14 diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Gente, isso aqui que Jesus fala no sermão dele, de Mateus 24, é essa mensagem que a gente tem que dar para o tempo do fim. Então, se você não sabe qual é a mensagem que você tem que pregar no tempo do fim, a mensagem é essa: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem, ok? Claro, uma das, né? Porque a gente ainda vai ver outras duas, ok? E aí, essa mensagem, ela fala, temei a Deus. Vamos ver 1 Samuel 12:14. Enquanto vocês acham, eu vou beber água. 1 Samuel 12:14 diz assim, olha, se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a voz, e não lhe fordes rebeldes ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Então, olha só, temer ao Senhor, servir, atender a voz, não ser rebelde ao chamado. Vamos ver o verso 24. Diz assim, olha, tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas ele vos faz. Então, aqui o temor, ele tem a ver com um pré-requisito para eu começar a fazer a vontade de Deus. Olha Jó, a descrição de Jó. Jó 1, versos 8 e 9. Jó 1, versos 8 e 9. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, olha a palavra aí sem mancha, reto, temente a Deus, e ele se desvia do mal. Olha que ele tem um temor do Senhor, ok? Então ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Esse verso 9 aqui não tem nada a ver. Ok, vamos para o Salmo 111. Salmo 111, verso 10. Esse é super conhecido, né? Ele é citado em outros lugares também. Diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência
todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então, gente, o temor do Senhor é quando eu começo a ficar sábio. É o princípio da sabedoria. Então, se eu não temo a Deus, não tem como ter sabedoria de acordo com os moldes bíblicos, né? A sabedoria bíblica, ela só é alcançada por aqueles que temem a Deus, tá? Levíticos 25:17, eu achei muito legal essa passagem, por isso que eu coloquei ela aqui para vocês, porque ela diz ela diz assim, ela fala uma coisa que as pessoas que temem a Deus não fazem. Ela diz assim, olha, não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, se eu temo a Deus, eu vou ter o princípio da sabedoria, eu vou ser íntegro, reto, eu vou não oprimir o próximo, tá? E aí a última tá lá em Provérbios. Provérbios 16:6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Ou seja, é por temer a Deus, ter noção de quão grandioso Deus é, eu realmente entender, né, a grandiosidade de Deus, é que eu começo a perceber que eu tenho que obedecê-lo, que eu tenho que evitar o mal. Então, gente, o temor do Senhor, ele é um pré-requisito, né? Ele é a primeira coisa que acontece antes da questão da obediência. E depois vem o dar-lhe glória, porque aí quando eu temo ao Senhor, eu começo a dar glória a Ele. E como que eu dou glória a Deus? Quando eu falo glória, aleluia, na igreja, né? Paulo diz que a gente tem uma forma da gente dar glória a Deus. Ele diz assim, olha, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, então, o que eu faço da minha vida, o que eu faço do meu corpo, é uma maneira de eu glorificar a Deus. Não adianta glorificar de palavra e não glorificar de ações. E 1 Coríntios 10, verso 31, fala, olha, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço, a maneira como eu me porto, ela tem a ver com a minha glorificação a Deus, com a minha prestação de culto, com a minha adoração. Então, a mensagem é, eu tenho que temer a Deus, né? Ter o senso da santidade de Deus, da grandiosidade de Deus, e aí eu tenho que começar a glorificá-lo na minha vida, e eu começo a glorificar a Deus na minha vida, fazendo realmente aquilo que é da vontade dele, ok? E por que que as pessoas são chamadas a temer a Deus e dar glória? Pois é chegada a hora do seu juízo. Que juízo é esse aqui, gente? Não sei se vocês se lembram, mas a gente já estudou esse juízo aqui. Esse juízo nós estudamos quando a gente viu Apocalipse 10. Lembra do livrinho que João comeu e foi doce na boca e amargo no estômago? E aí, esse livrinho comido, ele é um simbolismo do desapontamento do movimento adventista em 1844. E vocês lembram que em 1844, que eles acreditavam que seria a volta de Jesus, na verdade, foi o que nós entendemos como sendo a passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, iniciando
o juízo investigativo. Então, aqui é temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É desse juízo que a gente está falando. A gente vai ler duas passagens que fala para a gente poder entender um pouquinho isso. 2 Coríntios 5:10. 2 Coríntios 5:10. Diz assim, olha, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, Paulo já dizia que cada um de nós vai comparecer no juízo. E por que que esse juízo ele tem que acontecer, gente? Porque quando Jesus voltar, está lá em Apocalipse 22:12, ele vai fazer uma separação, né? Então, Apocalipse 22:12 diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, quando Cristo voltar, o julgamento já tem que estar feito. Eu já tenho que saber quem é culpado, quem é inocente, quem aceitou a Cristo como Salvador, quem não aceitou. Quem está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro e quem adorou a besta e sua imagem. Então, é para isso que esse julgamento existe. Esse julgamento existe para separar grupos, ok? Então, é para isso. Então, é chegada a hora do juízo. Então, é nosso papel dizer para as pessoas: existe um julgamento, você está sendo observado, você vai ser julgado. Mas ao invés disso ser uma coisa opressiva e eu morrer de medo, não, gente, eu tenho que ficar feliz. Não tem nada melhor do que você saber que você é inocente e que o julgamento se aproxima e que finalmente o julgamento vai declarar você inocente. Aqui no caso desse julgamento, a gente não é inocente, a gente é culpado, mas o inocente já pagou a pena por nós. Então, esse julgamento é só para dizer assim: ah, fulano, ah, ele é culpado mesmo. Ah, mas olha aqui, ó, aceitou a Cristo como Salvador. Pronto, perfeito, beleza. Nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, tá lá. E o ciclano? Ah, ciclano é culpado também. Ah, mas ele aceitou a Cristo como Salvador? Não, ele não aceitou a Cristo como Salvador. Poxa, então ele não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então é nosso papel anunciar. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E aí tem uma partezinha final, né? Porque eu temo a Deus, eu dou glória, eu anuncio que o juízo está vindo, e aí eu faço uma última admoestação que diz assim, ó: e adorai aquele que fez o céu, e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse adorai, gente, ele é importantíssimo. Por quê? Porque nós já sabemos que o conflito final é sobre adoração. A gente está batendo nessa tecla há várias semanas. E daqui para frente, a gente sempre vai falar de adoração. Então, a questão central do conflito, o núcleo do conflito final é a adoração. Adorai, aí eu vou adorar a besta e a imagem? Não. Eu estou dando o quê? Eu estou dando alternativa para as pessoas. Eu estou dizendo adorai aquele que fez. E aqui tem uma questão importantíssima. Quando a gente estudou o quinto selo, o sexto selo, a gente viu a quinta trombeta, né, a sexta, a gente viu que no tempo do fim haveriam muitos enganos, né, que viriam do próprio Satanás. E um desses enganos, gente, é a teoria da evolução. A teoria da evolução e suas diversas ramificações. Porque não sei se vocês sabem, tem muitos cristãos que acreditam no que eles chamam de evolução deísta.
que é uma evolução deísta? Quer dizer que Deus se utilizou dos aspectos da evolução, da macroevolução, ao longo de milhares de anos para poder criar a Terra. Então, ele simplesmente colocou aquilo que era essencial para que a vida evoluísse nessa Terra. Ou seja, ele não falou e tudo se fez. Ele colocou aqui os ingredientes que sabia que ia dar certo. E aí ficou olhando as coisas acontecerem ao longo de milhares de anos. Só que não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele falou, tudo se fez. Ele falou e as coisas vieram a existir. E ele falou e as coisas existiram do nada, né? Porque em hebraico, Deus bará, ele cria a partir do nada, tá? Então aqui a gente tem que entender que hoje muitas denominações cristãs já aceitam a teoria da evolução como sendo válida, que acreditam numa evolução deísta, né? E a gente não acredita isso, né? Nós acreditamos no criacionismo. Deus fez o mundo em 6 dias literais. No sexto dia ele olhou e disse que tudo era muito bom, e então ele cria o sétimo dia, e ele abençoa esse dia, e ele santifica esse dia, ok? E o texto de Apocalipse 14, João complementa aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Gente, os especialistas em grego dizem que esse pedacinho do texto de Apocalipse 14, ele é praticamente uma cópia da primeira tradução em grego de Êxodo 20, 11. Vamos lembrar que Êxodo 20 é o capítulo dos 10 mandamentos. E o versículo 11 é uma parte do quarto mandamento. Vamos lá para Êxodo? Êxodo 20, né? No verso 8 começa: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Aí ele explica por que eu não posso fazer. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Essa partezinha, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, gente, é como se João soubesse isso de cor em grego, porque vocês sabem que João, ele estudou a Bíblia, provavelmente, ele tenha visto cópias da Bíblia no grego koiné, né? O grego comum, que era o grego que era praticado e falado na época de João, que não é o mesmo grego de hoje, tá, gente? Que hoje a gente está no grego moderno. Na época de Jesus, até o ano 300 depois de Cristo, o grego falado, escrito, era o grego koiné, que quer dizer que era o grego comum, era o grego do povo, era um grego mais fácil de falar, e João provavelmente teve acesso a isso. E ele usa uma frase quase que ipsilítere lá em Apocalipse. Por que que ele faria isso? Por que que ele diz: temei a Deus e dar-lhe glória e adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas? João está dizendo assim para a gente: o quarto mandamento vai ser um ponto importantíssimo da adoração final nessa terra. No contexto do conflito final, o quarto mandamento vai ter uma
importância especial. Veja bem, o conflito final deste mundo não é sobre o quarto mandamento, mas o quarto mandamento faz parte desse conflito. O conflito final é sobre adoração. Mas em qual contexto eu adoro? Eu adoro aquele que é o Criador de todas as coisas. E como que eu provo que eu estou adorando o Criador de todas as coisas? Uma das provas de que eu estou adorando o Criador que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas é separando o sétimo dia como um dia sagrado, um dia de descanso. Então, eu retomo Gênesis 2, né? Eu retomo Gênesis, eu santifico o sábado e eu digo, olha, eu acredito na literalidade da criação, eu acredito, eu temo a Deus, eu dou glória e eu adoro o Criador, ok? Então, a proclamação do tempo do fim, né, ela inclui um apelo, né, para adoração a Deus, mas essa adoração ela é pedida no contexto do quarto mandamento. Então, gente, não tem como a gente não notar, pelo que João escreveu, que no tempo do fim, o quarto mandamento vai ser importantíssimo para separar aqueles que adoram a besta e aqueles que adoram a Deus. Os que adoram a besta, tanto faz qual é o dia. Ah, eu vou separar esse dia aqui, que esse dia é ótimo. Eu vou separar para Deus, eu vou pensar na natureza, eu vou pensar na família, e eu vou pensar na paz mundial, e eu vou pensar no bem da humanidade, porque o que importa é isso. Esse vai ser provavelmente um dos discursos da besta. Vamos separar um dia para salvar o mundo. Só que quando a besta pedir para esse dia ser separado, ela não vai estar separando o sábado. Ela vai estar separando um outro dia, e a gente sabe que esse dia é o primeiro dia da semana, que é o domingo. Só que esse não é o dia que Deus me pediu. Deus me pede para que eu separe o sábado, o sétimo dia, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou e abençoou o dia de sábado. Então, o sábado é santo. E quando eu entro no sábado, eu estou entrando num terreno santo. E quando eu separo esse dia e eu faço esse dia um dia de adoração especial a Deus, e eu não cuido dos meus próprios interesses, e eu não olho para as minhas próprias coisas, mas eu olho para as coisas de Deus, eu estou dizendo: quem cuida de mim é o Criador de todas as coisas. Quem comanda a minha vida é o Criador de todas as coisas. Eu sou separada para Deus como uma oferta sem mancha. E eu separo um dia também, um dia especial para Deus. Nós vamos encerrar por hoje. Veja que a gente só viu a primeira mensagem, ok? E aí, na próxima aula, nós vamos entrar na segunda e na terceira mensagem. E no fim do capítulo 14, ok? Porque senão vai demorar muito tempo e não é legal se a gente fizer correndo só para dizer que fez, né? Então a gente vai ver a segunda e a terceira mensagem na nossa próxima aula, ok? Vamos então fechar nossos olhos para nós orarmos. Vamos lá. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua Bíblia, Senhor, se nós a estudarmos, nós não seremos enganados, nós não seremos presa fácil do inimigo, nós não cairemos na mentira, nós saberemos exatamente onde colocar a nossa adoração, a nossa devoção e o nosso temor, porque nós não temos que temer a besta. Nós não temos que temer aqueles que podem destruir o corpo, como disse Jesus. Devemos temer
aquilo que pode destruir a nossa alma. E o que pode destruir a nossa alma, Senhor, é não adorar a Ti. Nós queremos ajudar a proclamar essa mensagem ao mundo, para que todos temam a Ti, para que todos adorem o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, e que quando criou todas as coisas, separou um dia especial, um dia que relembraria a criação e também a, a nossa salvação. Obrigada por tudo, Senhor. Dê-nos uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Ixi.